jurídico hoje. O Supremo é tudo jurídico. Na verdade, é tudo midiático. O Supremo é outro, depois teve a TV Justiça, por exemplo. Então, disputar os sentidos, dialogar com os diferentes. Eu tenho feito debates em Duque de Caxias, por exemplo, tem uma campanha da CNBB desse ano que é a superação da violência e campanha da fraternidade. Participei com o IBES lá no debate, com líderes comunitários que estão lá fazendo esse debate. A gente tem que trazer um debate de segurança pública democrático, um debate mais potente para essas bases, para a gente poder mudar essas mentes. Porque aí o Robson vai responder agora, mas eu não tenho dúvida que as pesquisas estão apontando para uma grande aceitação dessas políticas autoritárias, violentas, quase fascistas, com a base do medo. E quem constrói o medo é a mídia, quem constrói o medo é exatamente quem interessa manter o medo. Mas aí também não pode ser só paz, dizer que então a gente quer ter paz, porque também paz sem voz não é paz, é medo, é o que dizia lá o Marcelo Iuca. Então também, que paz que a gente quer e que segurança que a gente quer. Então é isso, e aí estamos do lado dos 99%. Se a gente reproduzir o discurso do 1%, isso nos afetará a todos. E continuaremos com a mesma lógica. Então tem que mudar radicalmente essa lógica, acho que é isso. Obrigada. Resolvi pedir o gancho aqui antes do Coronel Robson, porque essa questão da mídia realmente, para nós, ela é essencial dentro desse debate. Viu, Roberta? A gente tem lideranças nas favelas, né, que ganham dinheiro para poder ajudar a comprar os votos na época de eleição. Isso é em muitos lugares. Então, assim... E existem essas pessoas que vendem seus votos pelo saco de cimento, pelo churrasco, pelo jogo de camisa, né? por coisa muito pouca e que depois não tem como cobrar, inclusive. Aliás, diga-se de passagem, muitos não sabem nem em cada eleição de 2 em 2 anos em quem votar. Não é da pessoa, não, é o que está em disputa naquele momento. Não sabe se é para vereador, não sabe se aquele ano é para deputado federal ou estadual. Então, assim, a manipulação, ela acontece há muito tempo e é conveniente para as elites, né, para os grandes veículos de comunicação, que seja assim. Uma vez me ligou a Charbelli, assessora de imprensa da UPP na época, no início de tudo, querendo que a gente mudasse alguma coisa que a gente havia publicado no portal da Agência Instituto de Favelas sobre uma incursão policial, alguma coisa que aconteceu e que a gente ouve sempre primeiro, diferente da linha editorial dos grandes jornais, das grandes TVs, né, do Jornal Globo, da Folha de São Paulo, que é uma linha editorial claramente voltada para as classes médias e para as elites. A nossa linha editorial é voltada para os pobres. Assim sendo, nós ouvimos sempre primeiro o morador da favela. E esse trabalho de conscientização é um trabalho de formiguinha, né, Luciana? Que a gente vem fazendo, a Agência das Favelas vem fazendo. Agora, assim, existe hoje uma teoria, que a gente vai quebrar essa teoria, né? Da comunicação comunitária não podendo ser uma comunicação comercial, ou seja, isso faz com que a comunicação comunitária seja sempre aquele tipo de comunicação que vai ser pequenininha, né? Que não vai alcançar muita gente. E aí entra o meu pensamento, mas mídia contra-hegemônica, ela tem que ser somente no campo ideológico? Por que não disputar os números? A gente hoje tem 50 mil exemplares. Quando eu falo isso para algum jornalista, eles falam: caramba, 50 mil exemplares é pouco, né? Daqui a 2 semanas eu estou em São Paulo, nós vamos ter 50 mil daqui a 2 meses em São Paulo. Depois no Maranhão mais 50 mil. Depois em Salvador mais 50 mil. Até chegar a 500 mil exemplares circulando no país. Aí a contra-hegemonia vai começar a funcionar de fato, porque por enquanto ela é meramente ideológica. E as teorias da comunicação, e quem fala de comunicação comunitária, muito poucas pessoas, dizem que não pode ser comunitário. A rádio comunitária, ela não pode receber publicidade. Está na nossa legislação isso. Ela já nasce morta.
Então, assim, esse tipo de veículo que na realidade pode conscientizar de uma maneira diferenciada do que os grandes veículos, que a grande mídia faz, não consegue chegar a lugar nenhum. Então a gente está aí disposto, nos próximos tempos, a fazer algumas publicações que demonstram que a mídia comunitária, a mídia alternativa, ela pode sim partir para um lado comercial para que ela possa crescer. Porque quem disse no passado que nós não poderíamos ser comercial também, queria nos tolir de poder crescermos. Porque a gente só cresce realmente se a gente tiver grana para a gente botar 500 mil exemplares. Se a gente tiver grana para a gente ter uma concessão de uma rádio, e aí não pode ser, infelizmente, comunitária, tem que ser uma rádio comercial, a Rádio Favela, a TV Favela, num canal aberto, né? Porque por enquanto a gente não pode fazer isso. E aí a gente fica sempre com essa dificuldade de poder conscientizar essa população. Esse trabalho que a Luciana falou, que eu acho que tem que acontecer, a gente tem, por exemplo, dentro das favelas, pessoas que não entendem a importância dessa legalização, que a vida vai mudar. Gente, o primeiro país mais proibicionista do mundo, hoje ganha rios de dinheiro com imposto, constrói escola, né, paga a própria polícia com o imposto da venda de drogas. Drogas que eram ilícitas e que hoje passaram a ser lícitas, que são vendidas nos Estados Unidos. E o Brasil continua nessa. Então a gente precisa, Roberto, o papel que você faz lá como médico, você vê poucos médicos dentro da favela, né? Tem agente comunitário, tem auxiliar, mas não tem médico, né? Mas aí está a mudança, né? Começou a acontecer, realmente eu percebi que de 2002 para cá aumentou assustadoramente e graças a Deus o número de jovens negros, pobres nas universidades, com vários programas, né? Mas isso foi cortado aí, graças ao golpista Fora Temer. Tem sido cortado cada vez mais. Então, a população receber educação, né? O papel de vocês é fundamental, vocês que vão estar trabalhando ali diretamente com esse público, de conscientização e de falar coisas que a população precisa saber e se a gente esperar pela grande mídia e pelas elites que querem se perpetuar o poder, isso não vai acontecer nunca. E um fato é que a gente não pode esquecer, como a Luciana falou, que existe, infelizmente, no nosso país, uma luta de classe muito acirrada. Não tem como desconectar isso. Não tem como a gente esquecer que a elite quer se perpetuar no poder e não quer nunca que a sua empregada tenha a carteira assinada, ou que possa estudar, ou que possa melhorar de vida. Então, eu pedi na realidade para falar depois da Luciana por causa do gancho, mas também porque eu vou ter que me retirar, porque eu vou ter um compromisso, meu deadline aqui era meio-dia, então eu queria deixar aqui uma lembrança aqui para Luciana, que é um livro, o título é Perseguindo um Sonho, a história da fundação da primeira agência de luta dos favelas do mundo, para Carol, que começou a folhear, mas para circular para a galera da direção aí do encontro. E é isso, gente. Obrigado aí, eu vou ter que me retirar. Eu espero que possamos nos encontrar outras vezes. E a Agência de Luta dos Favelas está aí à disposição para quem quiser, inclusive quem trabalha, por exemplo, na favela, que quer escrever, quer falar um pouco sobre esse tema, discorrer sobre o assunto. Está aberto aí as contribuições, ok? Obrigado. Bom, falar aqui, acho que foram 3 ou 4 perguntas para mim direcionadas. Com relação à pergunta sobre se há conjugação de forças, ou há conflito, cooperação, eu vou me valer aqui de uma forma como a polícia vista por um sociólogo chamado Jean-Paul Monnet.
sobre três dimensões: uma dimensão organizacional, outra dimensão política, institucional, e a outra dimensão é profissional mesmo, né? Com relação à instituição política, ela recebe o ordenamento, ela é atrelada ao Estado, como nós falamos aqui. Como organização burocrática, ela dentro desse conceito, desse tipo de ideal weberiano, que é hierarquizada, como qualquer instituição do Estado, e com regulamentos impessoais. Esse é o tipo ideal. Logicamente, você tem um conflito entre o que é a prática e o que é o tipo ideal. E como uma instituição profissional, ela tem interesses corporativistas também, que às vezes se digladiam com outros objetivos organizacionais e com outros objetivos políticos. Então, nesse sentido, a polícia, muitas vezes, ela, dentro dessas dimensões, ela não é uma massa monolítica, ela é, pelo contrário, ela é bastante heterogênea. Há grupos de interesses se digladiando por N motivos, ou políticos, institucionais, organizacionais, pessoais que fogem dessa tipologia ideal. O que a gente verifica, por causa desse viés político, por causa das classes dirigentes, vamos dizer assim, das polícias, que são os oficiais, eles acabam ditando essa orientação política a partir dessa interface com os governos. E aí você, em virtude dessa estrutura militarizada, você tem pelo menos essa pretensão, esse sonho de que tudo seja, a Luciana falou, né, seja comando, obediência e comando, e não ocorre isso. E o que são os pensamentos hegemônicos? São os pensamentos políticos hegemônicos, são os pensamentos que estão alinhados com a ideologia do governo e com essa questão social que foi posta aqui muito bem pela Luciana, que é como a ordem social é constituída no Brasil, uma ordem excludente, e a polícia é instrumentalizada politicamente segundo essas ideologias. Agora, isso não quer dizer que não tenha grupos, e a gente tem que se situar, eu me situo em alguns grupos que são refratários a esse tipo de ideologia predominante, hegemônica, acabou se tornando politicamente imposta. É um conflito, né? Um conflito muito grande, principalmente quando há pessoas que se conscientizam do trabalho, dos problemas que as polícias têm, não são muito bem recebidas dentro da corporação, e quando vão buscar apoio fora também não tem um conhecimento, porque ainda se produz pouco de conhecimento acadêmico. A polícia ainda é muito hermética por N fatores, não só aqui no Brasil. Isso é algo que vários pesquisadores têm visto, né, que as polícias às vezes se fecham, elas se autoprotegem, né, por N situações, como sigilo ou outras coisas, muito mais que estão vinculadas a esse comportamento profissional de uma instituição que tem que lidar com a força, e muito criticada, mesmo nos contextos muito liberais, onde a polícia é muito mais bem vista, mas elas são profissões que são criticadas e se fecham esses profissionais. E a gente deixa de conhecer um pouco mais dessas instituições, essa riqueza, essa complexidade, né? Mas tem essa diferença. A outra questão é sobre a Inglaterra. Foi colocado que há polícias que são menos truculentas. Eu não sei se a polícia norte-americana seria tão um modelo para a gente dizer que não é truculenta. E há todo um fenômeno que está sendo utilizado, estudado hoje, sobre a militarização das polícias. A polícia militar é quase que uma singularidade nossa aqui, né? Essa coisa que juntou as duas, tanto polícia como militar. As instituições militares que se tornaram policiais, elas foram guardadas lá e foram reformuladas e foram modernizadas. A instituição policial militar no Brasil, ela não foi modernizada, ela não não foi reformulada para internalizar esses valores democráticos, né, de uma forma até eficiente, moderna nesse sentido de eficiência, ou seja, fazer como eu atinjo esses valores, como eu cumpro esse papel que está estabelecido no pacto de uma forma menos custosa para a sociedade e para a polícia. Isso nós não fizemos, outras instituições fizeram muito bem, né, e se resolveram. Aqui no Brasil, não. E aí a polícia, por não ter esse nível de reflexão,
o que acontece? Acaba sendo presa fácil para essas instrumentalizações, nessa disputa, né, de uma ordem excludente, nessas lutas de classe, e muitas vezes nem sabendo que estão, os policiais nem sabendo que estão nessas disputas. Outras vezes sabem muito bem, outras vezes operam por interesses profissionais, né? A questão aí vem a outra questão dos 75% que aprovam a desmilitarização. Entre aspas, a gente precisa entender que a maior parte é dos praças, sim, que sentem o peso dessa estrutura militar, né? Os praças sentem muito mais quem a classe mais refratária dos dirigentes políticos, que são os oficiais. Os oficiais é uma minoria, mas altamente refratária. E por quê? Jovens policiais, porque a polícia militar é uma instituição militar, mas em virtude dessa colonização cultural, né, dessa dominação por uma estrutura militar hierarquizada a partir do Exército, das forças militares nacionais, nós não tivemos dentro da polícia, por exemplo, a figura de generais, né? Então, no Exército você pode ficar até 40 anos e assim, né? Aqui não, aqui são jovens. Agora, o que faz jovens policiais, a cúpula da corporação, ela não vivenciou, por exemplo, a ditadura militar. Eu já estava na transição, estava ali, fui em 84, 85, então ainda tivemos os reflexos. Mas eu falo sobre essa história da polícia militar, tem que ser entendida pela história dessas categorias, desses significados que foram implantados como valores culturais, desse sacra da nossa instituição policial militar no Brasil, mas que foram construídos e foram operados de uma forma muito sofisticada, com toda uma ritualística que ainda continua pulsante nessas instituições, a ponto de fazer com que esses espíritos sejam altamente conservadores e refratários a qualquer tipo de mudança que se fala em desmilitarização, o significado de perda de identidade. Vou dar um exemplo aqui. Ontem foi comemorado o aniversário, o aniversário da morte do patrono da Polícia Militar no Brasil, Tiradentes. É o patrono Tiradentes. E por que isso? Nos estudos que eu fiz, né, toda essa historiografia política, né, que você vê consagrada nas nossas constituições, a questão da constitucionalização da polícia, falando de 32, né, dessa ameaça que era, e por uma posição forte do Estado nacionalista, né, se colocou tudo dessa estrutura militar hierarquizada, porque isso significa muito para os policiais militares, porque ainda guardava ainda alguma coisa sagrada nesse instituto. E o que foi feito foi todo um trabalho simbólico, né? Mas a partir de todo um projeto de poder das próprias forças militares nacionais, do próprio Exército. O Exército que na década de 30 e antes, né, a história do Exército é uma história que é ligada a muitos movimentos, inclusive da esquerda, inclusive nos golpes, e de uma forma muito perigosa, a todo um projeto que foi elaborado para que a escola militar se afastasse da sociedade, principalmente ela estava aqui no Rio de Janeiro, né, nessa convulsão política, né, sendo ali possível refém desse maremoto de ideias que convulsionavam a sociedade. Então houve um projeto do Exército de afastar e de cada vez mais tornar hermética essa relação com a sociedade, e criando toda uma mitologia do que é o militar, do espírito militar, de separação, que não tem nenhum sentido por uma coisa que a gente quer de uma polícia democrática, mais próxima da sociedade. Então, esse fato político, você teve uma polícia militar que foi a reboque. A questão de escolherem patronos, isso é muito da natureza do espírito militar. Você escolhe o patrono como se fosse o ícone, o símbolo de todos os seus valores, né? Que a bibliografia do mito de Caxias, como foi construído, tem uma justificativa. Porque, na verdade, Osório, que era um cara muito mais rebelde, ele tinha muito mais legitimidade do Exército, ele era o patrono, na verdade. Mas a construção do mito de Caxias, porque Caxias era altamente disciplinado e junto com o governo, sempre foi,
né? Então ele não media esforços para pacificar, em nome da ordem monárquica. Então, como o Caxias foi construído, foi dessa forma, porque esse cara leal ao governo, ele tem que representar na cabeça desses jovens militares que estão entrando, né, que você vai comprar uma briga imensa com os seus valores, com você mesmo, com a tua identidade, se você for contra a ordem estabelecida. Então, quer dizer, todos aqueles, né, que transgrediam essa ordem, e o Osório, que foi um combatente da Guerra do Paraguai, mas que tinha muito mais legitimidade, porque ele muito rebelde, né, muito mais contestador, esse cara foi apagado da historiografia do Exército. Né? Da mesma forma, quando se coloca em fila hierárquica para estabelecer qual é a hierarquia, que as polícias militares estão amarradas a esse projeto de poder muito maior, nacional, militar, né? Com essa reverência toda, se cria toda uma ritualística que vai sendo reproduzida na polícia militar, principalmente no Rio de Janeiro, que eu estudei, a partir do que ocorria na Academia Militar das Agulhas Negras de Resende. Então você tem ali, por que o patrono das polícias militares é um alferes, que nunca chegaria a ser oficial, né, e que era um rebelde, na verdade. Houve uma reformulação do mito de Tiradentes, né, e Tiradentes, ele colocado lado a lado na simbologia desses patronos, é subalterno a tudo que o Caxias representa. Apesar de Caxias antes de ter sido mito, como foi construído, o patrão do Exército, ele foi comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da origem da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ele, na sua pacificação, foi combater vários movimentos, né, que eclodiam no Brasil, levando esse corpo de militares. Então, nesse sentido, você consegue observar que você tem vários conflitos dentro da instituição, mas eles são apagados por uma estrutura, e a partir do poder, o eixo central. E aí eu coloco, esses 75%, a maior parte deles é formada por pessoas que não estão satisfeitas com esse peso desse militarismo. É a maior parte de praças. Os oficiais, eles têm muito mais, são mais tocados por uma ritualística a partir da escola, né, que é uma ritualística de perpetuação de uma dominação simbólica, né, de subalternização em relação ao poder militar central. Né? E essa militarização, ela não está na cabeça só dos militares, dos policiais militares, está na sociedade, como a Luciana falou. Eu vou até usar uma frase do Michel Foucault, né, que é o sonho de militarização da sociedade moderna, o sonho de tudo organizado, essa ordem, né, sem contestação. Então, esse é o sonho que impregna hoje esse pensamento muito conservador elitista no Brasil, né, sobretudo no Rio de Janeiro, e com uma aceitação de uma instituição, né, principalmente da classe política dessa instituição, que é a Polícia Militar, sem reflexão, porque a Polícia Militar acaba sendo instrumentalizada e sofre muito mais para dentro. Eu vou fazer só uma comparação desses 75% com os 75% que aprovaram no começo a intervenção militar. Não foram policiais militares, mas uma pesquisa que foi feita, inclusive, Datafolha, 75%, uma aprovação massiva, absurda para os nossos conceitos, mas compreensível. Né? Então esse sonho não só está na cabeça do policial militar, e aí vem vou para a última questão, para as duas últimas questões. Quais são as principais propostas para a segurança pública? Eu vou falar de uma forma muito pragmática, né? Eu tenho um ideal, ou seja, é uma reforma total de todo o sistema, a partir do 144, artigo 144, sistema de justiça criminal e segurança pública no Brasil. Mas isso é muito difícil, a gente precisa mexer agora. Pessoas estão morrendo em virtude de um sistema débil, e policiais que não entendem e acabam sendo levados por essa instrumentalização, por N motivos, dentro dessas três perspectivas desse sociólogo que eu falei para vocês, né? Mas, a princípio, essa reforma pragmática,
para mim, é uma reforma dentro da polícia possível, no nível estadual, mesmo com todas essas amarras, esse entulho autoritário que permaneceu até hoje pulsante e que nos domina a todos. Mesmo dentro disso, você tem condições de fazer uma modernização dessas instituições, do sistema policial, ou seja, você criar motivação para que uma polícia civil investigue, porque as taxas de elucidação de crime da Polícia Civil do Brasil, de uma forma geral, aqui no Rio de Janeiro, são muito baixas, né? Isso leva a práticas completamente violentas de apuração, a tortura, a uma prioridade no inquérito, no testemunho, a se colocar como taxa de produtividade essa investigação, sem perícia, sem uma valorização dessas técnicas de investigação que avançaram em outras partes do mundo. E para uma polícia militar, uma polícia modernizada que mitigue esse militarismo, que é um fim em si mesmo e sem reflexão dentro dessas corporações, para o possível que possa tirar desse militarismo todas essas amarras e descolonize mentalmente e culturalmente as polícias militares ao ponto de fazer com que seja interessante para os próprios policiais e abranja, pelo menos a gente mobiliza a partir desses 75%, que é um número considerável, e ver por que eles querem, né? Eles não querem, por exemplo, ter uma vantagem aí, que é do nível profissional, é a vantagem da aposentadoria. Os policiais também, pela taxa de morte dos policiais, é uma profissão que em qualquer lugar é mais arriscada, mas aqui, sobretudo no Rio de Janeiro, é uma polícia que mata muito e morre muito, taxas de suicídio muito altas, as taxas de doenças, principalmente as chamadas doenças da modernidade, aí é o campo de vocês, né? Doenças coronarianas, vários tipos de doenças afetam muito mais o policial. Nós pagamos um custo muito alto para a saúde mental e para a saúde física desses profissionais. Morrem muito cedo, são pouco assistidos e eles temem, por um lado, se eles querem a desmilitarização por causa desses pesos, dessas estruturas militares, eles sentem que vão perder uma condição, aí fala muito mais alto esse lado profissional, uma condição que é uma aposentadoria, que é uma condição de uma pensão especial, principalmente para suas esposas, família, quando morrem, ou um atendimento quando eles passam para a reserva, em virtude dessa alta taxa de vitimização de policiais militares no Rio de Janeiro. Então, é preciso entender o que estão falando esses 75%, e aí sim, no Brasil inteiro, poder mobilizar para uma reforma a partir de dentro. Não há reforma, não há mudança, se não partir também de dentro das instituições. E para isso tem que se conhecer essas instituições. Uma outra proposta realmente a educação. Quanto mais você investe, a Luciana falou em prevenção, e prevenção não só está na polícia, você pode estar até o policiamento preventivo, muito mais inteligente e racional para evitar a repressão, né? Mas todas as políticas que vão lidar com prevenção e com situações de vulnerabilidade social, né? E a educação é fundamental. Então não há nenhuma política de segurança pública que deixe de fora a questão da educação e da cultura. Política de planejamento urbano e uma proposta para esses segmentos, como a favela, uma proposta viável, humana, democrática, racional, para que tenhamos uma integração desses territórios, uma política de polícia inteligente para realmente verificar aí a eficiência, olhar para onde a gente não olha, né, em virtude de toda essa debilidade, essa miopia do sistema, essa disfuncionalidade funcional do sistema, a gente não vê nem esse problema maior de narcotráfico, desses mercados que se valem do medo. Vocês falaram da bancada da bala, a intervenção é uma opção, é uma oportunidade grande para que esses interesses mercadológicos venham embutidos nesse pacote, né? Afinal de contas, por exemplo, o Exército, que é uma instituição que deveria, em tese, estar regulando e controlando o mercado de armas
dentro do Brasil não fez, e agora a solução é o Exército como policiamento, para atender às nossas expectativas, aos nossos medos. Então, são coisas que têm que ser questionadas, mas a partir de uma discussão muito mais apropriada. E uma questão que é fundamental, que a Luciana colocou, e aí vai o meu lado de prática, né? A legislação de drogas, né? A legislação das drogas leva a essa instrumentalização das polícias, né? de uma atuação de contenção social muito mais do que uma atuação de inteligência. Não surtiu nenhum efeito o proibicionismo, pelo contrário, nós pagamos um preço muito caro enquanto policiais, mas que sem refletir, sem essa conscientização, com essa colonização cultural, a gente não vai ter, e vai ter muito mais resistência do que apoio. A gente precisa sensibilizar esses 75% para que eles entendam também, que ainda não entenderam, que a política de drogas, essa política proibicionista está nos matando. A maior parte dos esforços policiais de pesquisa recentes do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram um esforço policial de 80% voltados para a apreensão de drogas, da Polícia Militar, a apreensão de poucas quantidades. Ou seja, a maior parte das operações policiais militares estão focadas em apreensão ou no narcotráfico, entre parênteses, né? Na verdade é o varejo, é o produto do varejo, mas muito mais do que o sistema pode detectar, então de pequenas quantidades, e a droga predominante é a maconha. A quantidade pequenas e muitas operações rotineiras que esgotam todo o esforço policial, e ao mesmo passo que onde não há a investigação, que uma polícia civil que não tem capacidade investigativa, nós deixamos passar o grande tráfico de drogas, né? Nós deixamos passar por aí outros mercados, como o mercado da arma e tudo mais. Então, são coisas que precisam ser, que vão muito além da tipificação, é claro, mas são coisas que, dentro de uma razoabilidade, são factíveis e são propostas que podem ser bem elaboradas, inclusive no governo estadual. Tomara que nós tenhamos aí governantes, né? Mas governantes mais esclarecidos, porque do jeito que dá esse processo em aberto, a gente fica muito triste, mas esperançoso por outro lado, e a luta não pode acabar, não pode terminar. A gente precisa ter sempre essa esperança de que possamos ter, sim, governos que sejam um pouco mais conscientes e que diminua esse número de injustiças sociais, do qual uma grande parcela de policiais também são vítimas e nem sabem, reproduzem e nem sabem. Então, isso nós temos que juntar todos, uma sociedade democrática e razoável, para que a gente possa realmente caminhar para uma civilização muito mais tranquila e pacífica. Eu queria agradecer a Luciana e ao Coronel Robson e ao André, né, que teve que ir, por compor a mesa, por estar aqui com a gente nesse domingo de manhã. Tenho alguns avisos para vocês. Primeiro, tem que se inscrever na oficina lá fora, para a tarde. Segundo, banho de meio-dia às 6. Por favor, tomem banho antes da noite. Almoço até 1h. E tem um estande de livros ali fora, que vai ficar até 2h. E agora a gente vai sortear 2 livros, só para quem ficou. Aí... Almoço até 2? Olá, tá bom. Pode comer 2 vezes. Tá. Alguém escolhe o número de... Eduardo. Tá bloqueado. 1948. Não. 18, 21, 26. Grita, querida, só senha. 18, 21, 26. Já desbloqueei. Vamos lá.